Eu sou o coach Charles Peterson e esta aula é sobre como fazer flashcards. Ou seja, na prática mesmo. A gente vai ver, você vai ver um vídeo agora, que é na prática para usar essa ferramenta de memorização, de fixação da matéria, que é extraordinária, é muito boa. Então, atenção que a aula já vai começar. Ok, você está olhando aí agora na tela para um flashcard, para uma representação do flashcard. Então, como fazer flashcard? A gente, então, tem que prestar atenção nas regras. Veja, este é um flashcard que é sobre direito constitucional. Então, a primeira regra, todo flashcard, em toda fichinha flashcard, você precisa colocar a matéria. Tem que identificar o flashcard. Porque no meio de centenas de flashcards, para você ter um contexto, é importante colocar a matéria. No meio do flashcard, na parte superior do flashcard, mas central ali, no alto, você coloca o tipo de flashcard. Esse é VUF. E à esquerda, você coloca o bloco ao qual esse flashcard pertence. Isso é para organizar depois as revisões que eu vou te ensinar direitinho, passo a passo. Então, observe aí. É uma afirmativa em que você tem que testar a memória para lembrar se é V ou F essa afirmativa. É uma ótima forma de revisar a matéria e uma excelente forma de consolidar a memória. Observe, continue observando agora o verso do flashcard. Então, no verso tem a resposta e tem a fonte. A fonte é de onde que você tirou esta afirmativa que você colocou no flashcard. Ainda que seja uma afirmativa que você construiu um raciocínio e colocou lá uma afirmativa com as suas palavras, ela não foi baseada em algum texto, não foi baseada em alguma informação técnica propriamente dita de algum professor, de algum doutrinador e etc., ou na legislação, então você coloca esta fonte, ok? Então continue observando agora ao mesmo tempo a parte da frente e verso do flashcard. Ok, então enquanto você ouve a minha voz, acompanhe aí. O flashcard, então, ele é assim, a frente dele é essa parte superior, que você está olhando, e o verso, o V ou F, com a resposta, portanto. Agora, vamos tomar nota dessas regras? Observe. A frente tem que ter o bloco, o tipo e a matéria. Muito simples para você fazer. O verso tem a resposta, obviamente, mas também tem que ter a fonte e a justificativa. Como assim justificativa? Ora, este flashcard que você está olhando, a resposta é verdadeira, então não precisa de justificativa. Mas se a resposta for falsa, você tem que dizer por que ela é falsa. Isso que é justificativa. Tem esse asterisco na palavra justificativa, por quê? Porque não é sempre que você vai justificar. E a resposta tem que ser curta, clara e completa. Um flashcard não pode ter uma resposta muito grande, muito longa no verso, como se eu perguntasse assim: quais são as competências privativas do Senado Federal? São várias e diversas, não existe um flashcard que vai ter tudo isso. A gente fragmenta, então, em vários flashcards, para ficar legal. Por isso que a resposta tem que ser curta. Presta atenção, a resposta tem que ser clara, inequívoca. Ela não pode ter dúvida, a resposta tem que ser completa. Então, quais são as regras gerais para um flashcard? Bloco, tipo e matéria na frente do flashcard, assim como você está olhando agora. E no verso, a resposta e a justificativa, logo, uma resposta também curta, clara e completa. Muito simples. Agora, preste atenção aqui em mim. Volta para mim, por favor. Percebeu o que é o flashcard? Como que você vai fazer? Você vai colocar, então, uma afirmativa e vai colocar ali as regras gerais. O tipo de flashcard, a matéria e o bloco. Muito simples de fazer. E não pense que isso é perda de tempo, que vai dar trabalho. Não é verdade, ao contrário. Quando a gente anota a informação manualmente mesmo, diferentemente de digitado, a gente está trabalhando também sinestesicamente. Isso já é comprovado, que melhora, facilita a aprendizagem, bem como a memorização. Já notou que tem gente que diz assim: eu aprendo muito anotando a matéria. Isso é verdade, isso tem sentido, e a neurociência já comprovou que isso é legal, que isso funciona. Ok? Então vale a pena, não é perda de tempo. Perda de tempo é estudar errado e ter que estudar de novo.
Agora, estudar de maneira correta não é perda de tempo, jamais. Então, agora, observe o próximo slide, que a gente vai assistir um vídeo na prática mesmo, eu fazendo isso aí. Observe. O que a gente tem agora? Você vai assistir agora um vídeo onde eu vou usar e vou ensinar como fazer flashcard na prática. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo e daqui a pouco a gente volta para resumir essa aula de regras gerais de como fazer flashcard. Então acompanhe o vídeo aí. Então você está olhando para uma ficha aqui, um flashcard que eu fiz para ilustrar, ok? Então, veja, bloco 1, tipo de flashcard, VOF, nome da matéria. Então, todo flashcard tem, porque no meio de vários flashcards, você vai vendo as matérias, você se organiza, ok? Ó, então, é importante ter este cabeçalho, fácil, tranquilo, gostoso de fazer. Vamos ver esse aqui, olha só. O ato administrativo que permite maior liberdade de atuação por meio de critérios de conveniência e oportunidade denomina-se ato discricionário. Veja, aqui tem ponto final. Então, aqui é uma afirmativa. Essa afirmativa é V ou F no direito administrativo, aqui dentro da matéria. Resposta: V. Livro X, página Y. Ou seja, é uma informação doutrinária, então é importante ter a referência, a fonte. Todo flashcard, então, a gente coloca este cabeçalho, número do bloco ao qual o flashcard pertence, tipo na matéria e aqui a fonte, com a resposta no meio. Se a resposta é verdadeira, não precisa de justificativa. É uma afirmativa verdadeira. E é muito legal estudar assim. Você vai estudando, fazendo testes, testando e forçando a memória. Vamos ver o próximo, então. Aí, acertou? Passa para frente. Passa para frente lá. Matemática, VOF. O produto, isso é para provar que tem como fazer de matemática, tá? O produto de duas ou mais frações é o produto dos seus numeradores dividido pelo produto de seus denominadores. Aí deve ter gente aí, graças a Deus não vou fazer prova de matemática. Não, gente, mas tudo que se treina a gente aprende, ok? Olha a resposta, verdadeira. Mesma coisa, livro tal, página tal. Acertou, passa para frente, ok. Outro tipo, mesma coisa, bloco 1. Bloco 1, se essa ficha pertencer ao bloco 1. Essa ficha aqui, esse flashcard. Se ele pertencer ao bloco 1, ele vai ficar no bloco 1. E depois eu tenho um vídeo onde eu explico exatamente todas essas questões de blocos, tá? Mas é óbvio que os seus primeiros flashcards, obviamente, estarão no bloco 1. É o primeiro que você está fazendo. Português. O emprego do pronome está em conformidade com a norma padrão da língua. Não autorizam-nos a ler os comentários sigilosos. Verdadeira ou falsa essa afirmativa? Resposta: falso. Então, se a resposta é falso, tem que ter justificativa. Aí a justificativa você coloca a regra. A palavra não é atrativa na colocação pronominal. Então, o correto o correto é: não nos autorizam a ler os comentários. Não autorizam-nos. Não. É não nos autorizam. Não nos autorizam porque a palavra não é atrativa, ela atrai na colocação pronominal, ok? Atrai o pronome. Então, olha, gente, é muito legal, cara. Você vai apaixonar com flashcard, porque é impressionante como é gostoso estudar assim. Sempre mini testes, e vai fazendo. Eu vou ensinar direitinho depois como que revisa. Aqui eu estou ensinando como fazer, tá? Cada coisa na sua hora. Outro exemplo aqui de direito constitucional, VOF. A quem compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, ? Ao Conselho Nacional de Justiça. Foi afirmado, então, que é o Conselho Nacional de Justiça que controla a atuação administrativa financeira do Judiciário. Verdadeiro ou falso? Do Poder Judiciário. Verdadeiro ou falso? Verdade. Aí a fonte, Constituição Federal, artigo 103b, parágrafo 4º. Agora eu vou mostrar para você uma outra modalidade de flashcard, aquela era VOF. Essa modalidade, esse tipo de flashcard é complete. Mesma coisa aqui dos lados, tá?
e também no verso tem que ter a fonte. Então tá. A modalidade completa é uma afirmativa verdadeira, mas está incompleta. Então você vai completar esta afirmativa, que já é verdadeira. Nos termos do disposto na Lei 8.112, a posse ocorrerá no prazo de dias contados da publicação do ato de provimento. Tenta completar isso aqui. Quantos dias você tem que colocar aqui para estar certa essa afirmativa? Toda ela está certa, mas está incompleta. Resposta verdadeira é quanto? 10 dias, 15 dias, 20, 30, 45? Resposta: 30 dias. Lei 8.112, artigo 13, parágrafo 1º. Então, a modalidade completa consiste em uma afirmativa verdadeira, porém incompleta. Muito também legal de fazer. Outro exemplo, direito processual civil. Veja, 2 lacunas, certo? Então, são 2 palavras. Cada lacuna corresponde a uma palavra. Tananana, gostou do tananana? É o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente. Então, o que é isso aqui? Completa isso aqui para mim, por favor. Resposta: é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente. Decisão interlocutória. Decisão interlocutória. Decisão interlocutória. Ok? Fonte: Código de Processo Civil, artigo 162, parágrafo 2º, e assim vai. E a outra modalidade é responda. É uma pergunta. O tipo de flashcard responda consiste num flashcard que é uma pergunta objetiva. Em informática, pergunta: qual é o meio utilizado pela tecnologia Bluetooth? Você sabe? Confere. Frequência de rádio. Fonte, sempre colocar a fonte. E um outro tipo de flashcard responda também de matemática, ou seja, pode fazer de qualquer matéria. Qual é a regra para multiplicar potências de mesma base? Ou seja, qual é a regra para multiplicar potências de mesma base? Aqui, ó. A elevado a m vezes A elevado a n. Igual a quanto? Então, qual é a regra? Conserva-se a base e soma-se os expoentes. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a m mais n. Ou seja, conserva a base e soma os expoentes. Livro tal, página tal. Então, esses foram alguns exemplos de flashcards para facilitar a sua vida. Agora, nós vamos fazer um junto aqui na prática, fazer um flashcard juntos na prática para você ver como que faz em relação a exercícios. Vamos lá. Ok, agora eu vou mostrar para você como que a gente faz flashcard sobre questões. Ok? Questões de prova. Então, veja, se você já estudou a matéria, você vem e faz uma questão e erra, você precisa dar uma solução para esse problema para ela não errar novamente. E uma técnica que eu estou ensinando agora, que é extremamente eficaz, é corrigir a questão que você errou e anotar aquelas informações importantes, lê-las periodicamente para não esquecer. Então vejamos aqui, ó. Em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, pode-se afirmar que, eu peguei esse exemplo do artigo 5º, que praticamente todo mundo conhece, não vai ter dúvida. Letra A, então está buscando a verdadeira, tá certo? Pode-se afirmar que busca-se a resposta verdadeira, alternativa verdadeira. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido, em qualquer caso, o anonimato. Isso é falso. Mas suponhamos que você tivesse dúvida dessa afirmativa. Já é motivo suficiente para você fazer flashcard dela. Porque, veja, se você está com a memória fraca, no sentido não está com a memória forte em relação a essa matéria aqui, essa afirmativa, você precisa então fazer um flashcard dela, tomar alguma providência para não esquecer novamente. Então, olha só, é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido, em qualquer caso, anonimato. Falso. A expressão da atividade científica depende de censura ou licença. Falso também. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e interação coletiva vedada nas militares. Falso. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Verdade. Resposta letra D. É plena liberdade de associação, inclusive de caráter paramilitar. Não. Falso. Então vamos pegar um exemplo gritante aqui, que se você teve dúvida em todas, significa que é um flashcard para cada afirmativa. Para que você leia esse flashcard periodicamente e não esqueça mais. Então vamos supor que você ficou em dúvida na letra B
na letra B, eu estou pegando um exemplo gritante, né? Que você teve dúvida em todas, mas eu vou pegar a letra B para servir de exemplo, a letra B. Então, você vem aqui no comentário, por isso que é importante fazer questões comentadas, aí você vem aqui e fala, letra B, ó, não reflete o dispositivo no artigo 5º, inciso 9 da Constituição. Então, a gente vai lá, pega a Constituição, lê, vê qual que é a afirmativa correta, aí a gente vai e faz um flashcard. Ok? Então, agora eu vou pegar um vadimeco para a gente ver. Ok, aqui o inciso 9 do artigo 5º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Independentemente de censura ou licença. Ou seja, tanto a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, todas elas independem de censura ou licença. E veja o que fala aqui. A expressão da atividade científica depende de censura ou licença? Não, ela não depende. Então, a gente agora vai fazer um flashcard dessa afirmativa. Então, a gente simplesmente, na maioria das vezes, copia o enunciado, ou seja, a ideia é fazer uma afirmativa que contém a letra B, para você memorizar. Você vai ler periodicamente essa afirmativa. Então, a gente foi lá no vadimeco, corrigiu a questão, entendeu novamente, porque se você já fez exercício, é porque você já compreendeu a matéria, já estudou. Mas se errou, é porque precisa compreender melhor ou precisa memorizar melhor. Então, a gente vem, faz uma afirmativa da letra B com resposta falsa ou resposta verdadeira. Eu vou fazer com a resposta falsa, porque essa afirmativa já está falsa mesmo. Então, a gente já faz a afirmativa com resposta falsa, entendeu? Então, eu vou resumir aqui novamente para ficar super simples. Você ficou em dúvida com a letra B. Então, você precisa fazer um flashcard da letra B, ler periodicamente para não confundir mais, para ficar na memória. Simples, simples demais. Então, agora, preste atenção como que eu vou fazer. Eu vou copiar. Aqui tem um flashcard baseado naquela questão, nesta questão aqui. Ou seja, em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, pode-se afirmar que, em relação aos direitos individuais e coletivos, pode-se afirmar que a expressão da atividade científica depende de censura ou licença. A expressão da atividade científica depende de censura ou licença. Essa afirmativa aqui desse flashcard, nós sabemos que ela é falsa. Por quê? Porque você foi, estudou, foi nos comentários, foi na lei, estudou e conferiu. Então, simplesmente você montou uma afirmativa com a letra B, uma afirmativa que tenha contexto, uma afirmativa que tenha sentido, que dá para entender inequivocamente, com a resposta, então, é falsa. Então, você simplesmente coloca um F aqui. Agora, a fonte também você coloca artigo 5º, inciso 9. Constituição Federal, certo? Artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal. Agora você coloca a justificativa. Por que está errado isso aqui? Porque independe de censura ou licença. Então você coloca o correto é independe. Independe de censura e licença. Então, aqui tem um flashcard fresquinho para você. VOF, Direito Constitucional, uma afirmativa, resposta falsa. O correto é independe de censura
Independe de censura e licença ou depende de censura ou? Ah, tá vendo? Eu adorei agora acontecer isso, porque isso prova uma coisa na prática. Fazer o flashcard é isso, exige uma super atenção. Nem se eu tivesse programado teria sido tão espontâneo assim, óbvio. Porque eu realmente tive desatenção aqui, ó, e coloquei a letra I, a palavra I, né? O termo I. Independe de censura e licença, não é ou licença. São detalhes assim que tem muitas questões de prova que o ou I faz bastante diferença. Então, fazer flashcard é gostoso, exige dedicação, exige atenção e é extremamente eficaz. Depois você pega o flashcard, junta aquele bloco e vai lendo todo dia um conjunto de blocos e eu vou explicar como que lê esses blocos depois, ok? Agora, atenção aqui em mim, por favor. O vídeo foi útil? Te ajudou? Então agora vamos observar e resumir isso e o mais importante, você tem que colocar em prática, ok? Acompanhe. O que a gente trabalhou hoje nesta aula? É como fazer flashcard. Muito simples, você viu ali na prática como que eu fiz. À frente tem que colocar o bloco ao qual o flashcard pertence. Isso é importantíssimo para te ajudar a revisar a matéria. Sem isso vai confundir um pouco. Tem que ter o tipo de flashcard. É VUF? É um flashcard responda? É um flashcard do tipo complete? Se nós temos 3 tipos de flashcard, é importante você dizer qual tipo que é aquele flashcard. E o nome da matéria para contexto. Tranquilo. O verso do flashcard, obviamente, tem que ter a resposta. Se for uma resposta verdadeira, ok, não precisa de justificativa. Agora, se a resposta for falsa, para o tipo de flashcard VUF, se a resposta for falsa, tem que justificar. Senão vai confundir, você não vai saber por que aquela afirmativa é falsa, ok? Tranquilo também. Lembra do asterisco aí na palavra justificativa? Porque nem sempre terá que justificar, ok? E lembrando, a resposta tem que ser curta, clara e completa. É extremamente importante. O flashcard, cara, ele é uma informação que você vai memorizar porque você está repetindo a leitura dele. E você não tem escolha em relação a isso. Tudo que você repete, você memoriza. Não há uma seletividade aí. Não importa se você está entendendo o tema, não importa se você gosta muito do tema ou não. É lógico que importa um pouquinho se você gosta, mas em nível de repetição, a repetição ela é tão poderosa que você memoriza até não querendo. Você quer ver um exemplo para você morrer de rir? Pensa que você me conta um caso de uma ex-namorada sua que você quer esquecer, ok? E ela se chama Juliana. Aí todo dia eu te ligo. E aí, esqueceu da Juliana? E aí, que dia que você vai esquecer da Juliana? Ó, você não pode ficar pensando na Juliana, parte para outra, namora outra pessoa, parte para outra. E a Juliana, já esqueceu dela? Como que você vai esquecer da Juliana se o tempo inteiro eu te lembro da Juliana? Ok? Então, o processo repetitivo ele é tão poderoso que você vai memorizar tudo que você repetir. Agora, se você está motivado, se você gosta da matéria, ainda mais poderoso vai ser esse processo. Então, por que eu estou dizendo isso? É importante uma super atenção na hora de fazer o flashcard. E essa atenção necessária é que torna o estudo mais ativo, que torna o estudo muito mais dinâmico, mais interessante. E é por isso que vale a pena, ok? Então agora, atenção aqui comigo. Olhe para mim, por favor. Gostou desta aula? Teve alguma dúvida? Não tem problema. Envie um e-mail para mim que eu irei auxiliar e tentar tirar a sua dúvida. Tentar não, eu vou te ajudar nisso, pode ter certeza. Ok? Bons estudos e até a próxima aula.